Graças a Deus, meus irmãos, em Cristo Jesus, paz do Senhor, amém. Legal. Quem estiver lá no fundo, pode chegar um pouquinho mais perto aqui, para a gente dar início ao nosso culto da palavra. Todos os que estiverem um pouquinho mais no fundo, podem chegar mais perto, para a gente ficar bem próximos. Vamos estar em pé, vamos orar e darmos início à nossa terça-feira de estudo da palavra de Deus, crescendo com a palavra. São todos muito bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te dou graças por mais esta noite na tua casa. Obrigado pela vida dos teus filhos, por cada um, Senhor, que já chegou. Foi o Senhor que nos trouxe, que possamos ter um bom tempo junto da palavra, com graça, com revelação, com discernimento, com entendimento de todo o teu propósito para o seu povo. Te peço por aqueles que estão a caminho, que ainda vão chegar, que possam chegar em paz, em segurança. E os que não podem estar, mas vão acompanhar de perto, de longe, os que estão já conectados pela internet e pelas redes sociais, nós abençoamos os teus filhos aonde estiverem, em nome de Jesus. Diga graças a Deus, amém? Estejam assentados, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Tome aí a sua Bíblia, queridos. Hoje, terça-feira, culto de ensino da palavra de Deus, crescendo com a palavra. Especialmente nesta noite, nosso pastor Wagner, que pudéssemos estar com os irmãos na ministração dessa noite. Então nós vamos juntos para o estudo da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1. Vamos continuar. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. O nosso pastor está se preparando para essa viagem. Ele vai, a partir da tarde de amanhã, ao Brasil, pregar em uma linda conferência lá em Fortaleza. Não sei se vocês se lembram do apóstolo que esteve aqui conosco naquela ocasião. Luiz Henrique, apóstolo Luiz Henrique, lá de Fortaleza. E ele convidou o nosso pastor. Ele está com um templo novo, um grande, gigantesco templo, um mega templo. O nosso pastor vai estar ministrando lá para obreiros, liderança. Então ele está se organizando para deixar administrativamente tudo dia. E o dia foi muito puxado hoje para ele. Então o pastor Wagner pede aos irmãos que entendam. E ele então pediu que eu estivesse com vocês hoje. Amém? Vamos dar continuidade. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Estamos no capítulo 1, estamos no versículo 25. Pegue aí a sua Bíblia. Graças a Deus. Pegue aí a sua Bíblia. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 25. A carta que Paulo vai escrevendo aos Romanos, nessa altura dos versículos, especificamente a partir do 20, 21, vai ganhando um tom doutrinário de confronto, tem uma força de realidade bem direta e alguns pontos muito esclarecidos aqui no ponto de vista de entendimento e doutrinamento do apóstolo vão sendo oferecidos, principalmente sobre muitas coisas que nós estamos vendo nesses últimos dias e entendendo como essas manifestações e estas coisas e esses perigos e essas ofensas a Deus vão se multiplicando e se fortalecendo. Então, a misericórdia de Deus, essa palavra misericórdia, ela é poderosa. Então, ela tem pelo menos duas maneiras de interpretar que são bem interessantes. Misericórdia, ou seja, Senhor, misericórdia é um pobre homem, um miserável homem, num coração de um grande Deus. Ou, quando você diz, Senhor, tem misericórdia, significa, não faz pelo que eu sou, mas faça pelo que o Senhor é.
como Deus, né? Forte isso, não é? Então, o caminho para a mudança é o arrependimento e não o remorso. Muita gente confunde arrependimento com remorso. E o remorso é aquela sensação que doeu muito, você sabe que fez muito mal, mas é estranho que em pouco tempo você faz de novo. Agora, arrependimento é aquela atitude incrível, extraordinária, poderosa, de que realmente você está desfrutando de uma nova vida em Deus. Eu fiz há um tempo atrás uma comparação rápida sobre a ideia de nova vida. Se você esteve aqui, acho que você pegou. O que é nova vida? O que é o fator nascer de novo? É chegar ao ponto de você, no processo de evangelização, discipulado, testemunho, chegar para alguém e dizer assim: eu também bebi, eu também fumei, eu também me prostituí, eu também enganei, eu também me embriaguei, eu também me droguei. E a pessoa olhar para você e dizer assim: você falando isso, não consigo imaginar que essa foi a sua vida. Não há nenhum outro resquício, não há nenhuma outra sombra, não ficou nenhum resto, né? Nenhuma outra memória, simplesmente apagou, você nasceu de novo. Então o arrependimento é o passo, o primeiro passo. Algumas pessoas perguntam: por que Deus não faz, que Deus não intervém? Então existem algumas respostas assim que a gente pode concluir avaliando de uma forma geral. Algumas pessoas perguntam assim, por exemplo: poxa, mas a Síria está sofrendo tanto, e aí querem teologizar ou textos ou profecias, e alguém pergunta assim: por que Deus não faz nada? Por que Deus não pega essa gente má, que mata criança inocente, destrói casas e joga bombas, e não faz alguma coisa por eles, né? Ou não faz alguma coisa como juízo, como intervenção? Não precisa. A maldade deles e só o fato deles terem que conviver com a capacidade desgraçada de matar a própria geração, já é o juízo sobre eles. Entendeu? Eu respeito muito, eu até acredito, existem muitos históricos e vídeos e ideias, como por exemplo, a gente não sabe de fato se isso realmente aconteceu, como por exemplo, porque os Beatles ou John Lennon disse que os Beatles eram mais do que Jesus, então morreu com um fã atirando nele, né? Na porta do hotel. Você acredita realmente que foi Deus que mandou aquele fã matar John Lennon? Não, pensa em Deus e pensa na história. Se coloca no lugar de Deus. Você acha que Deus vive procurando gente para matar? Para julgar? Para destruir? Não, é porque o Gazuza estava cantando num show e pegou um trago de maconha e deu uma baforada e disse: é para ti, Deus, e morreu de AIDS. Deus mandou AIDS no Gazuza. É igual aquela comparação que eu faço no dia de Natal. Você consegue ver Deus perdendo o sono? Oh, Jeová, o Senhor está muito preocupado hoje. O que está acontecendo contigo? Não, eu estou muito preocupado com o velhinho barrigudo de barba branca. Ele vai roubar a cena. Você consegue imaginar Deus fazendo isso? Você sabe, quando o texto diz, a gente vai chegar lá, a Bíblia diz que Deus os entrega. Você sabe qual é o pior juízo do que o cara ter que conviver viciado, escravo da homossexualidade, do lesbianismo, das drogas, escravo da mentira? Que pior juízo é esse? Crescer, desenvolver, envelhecer com esse estereotipo de zombaria, de desprezo, de desonra, de vergonha, excluído de casa, sem poder se sociabilizar, ter que viver se explicando o tempo todo. Cara, se você tem que explicar uma coisa 10.000 vezes, então você não deveria estar fazendo isso. Por que Deus os entrega? Porque é um juízo. Eu vou deixar você conviver com essa vida longe de mim. O inferno é só um detalhe. Triste mesmo é conviver nessa vida com esse estereotipo longe de Deus. Então Deus não é um mercenário, um caçador de gente, um assassino de gente.
Ah, o cara mostrou a língua para mim. Sabe por que ele está assim? Porque um dia ele passou na frente da igreja e fez "Bluh", e Deus matou ele. Deus não mata as pessoas assim, gente. Funciona desse jeito. Agora, já é duro o juízo. Deixaram o pastor Wagner, domingo, entre muitas frases que ele colocou na mensagem, uma poderosa foi quando ele disse assim: você está no ambiente da adoração e negar ou negligenciar a adoração. Cara, já é triste você estar num ambiente onde Deus habita e Deus olhar para você e dizer assim: você não vai sentir nada hoje. Acabou, não precisa nem te matar. Você entra no ambiente de Deus e não sente Deus. Isso já é juízo. Ou pelo menos, não estou dizendo que Deus está julgando assim, mas Deus está dizendo: eu vou entregá-los ao sentimento perverso do coração deles, para que vivam assim, sem qualquer outra possibilidade, ou pelo menos na mente deles, opção de viver uma vida que justifique viver. Tem que viver se defendendo, viver se escondendo, viver mentindo, enfim, ok? Então é mais ou menos esse tom. Pense, sempre que você olhar, Deus vai matar, Deus vai fazer, Deus... No Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, no capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz: porque Deus amou de novo, Deus amou diga, Deus amou o mundo, Deus amou a Bíblia não está dizendo que Deus amou você. Pense sempre nisso. O mundo não é só eu e você. O mundo é grande. O mundo é o mundo mesmo em todas as suas manifestações. E Deus amou esse mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Tudo bem? Então imagine sempre assim. Já é difícil, já é muito difícil ter que conviver com essa sensação de que você não pode sentir, não pode absorver, não pode entender. Algumas pessoas que vivem em pecado não confessam, não deixam, não servem para a igreja e sair da igreja completamente destruído. Isso já é um juízo. Estar num ambiente e não sentir Deus, já é um juízo. Já é triste. Ouvir uma canção e não conseguir a vida, não sentir mais a necessidade de adorar, ou de ter uma vida, ou de viver uma vida nova. Ler a Bíblia e não conseguir entender, não conseguir discernir, ter acesso a princípios de Deus e não conseguir aplicar na sua vida, e assim por diante. Nós não podemos esquecer que todos nós temos um ponto de partida, uma origem, um start que nos construiu, que nos fez ser o que nós somos hoje, né? E eu sempre cito Augusto Cury: nós somos produtos do nosso passado. Então nós somos um conjunto de acordos, decisões e contratos e sims e nãos e tal, e isso que a gente hoje é o que nós somos. Então eu sempre concluo também palavras do Augusto Cury, quando ele diz que quando você ouve isso, um desespero, porque você pode ter se tornado um resultado que não é o que você gostaria que fosse a sua vida. Mas aí ele, como a mente dele agora tem um encontro com a possibilidade do Evangelho, e aquele Jesus que ele quis criticar à luz do ceticismo, criticar à luz do ateísmo, ele agora se encontra com essa luz, e ele tem um outro final para esse conceito, quando ele diz assim: nós somos sim produtos do nosso passado, mas continuar escravo dele é opcional. Porque agora nós temos a possibilidade, uma oportunidade, nós temos um novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus, ok? Então vamos tentar trabalhar. Deixa eu só checar com a minha esposa, a transmissão está ok? Está fluindo? Beleza, então vamos lá. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 25, a partir daqui. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar no 24, para não ficar pela metade, porque nós temos um ponto e vírgula lá no versículo 24. Inclusive, quando eu mandei o texto de mensagem para o culto, eu coloquei assim: vamos estudar o capítulo 25 de Romanos. Gente, não existe, tá? Me perdoa aí. É que eu escrevi tão rapidinho, o pastor falou, fala à noite, eu falei, vamos mandar um texto então, para o pessoal poder vir. Então, é 1:25, tá? E, ok, vamos lá, vamos no 24. Nós temos um ponto e vírgula. Geralmente, quando o ponto e vírgula aparece, especificamente
aqui, quando ele aparece, significa que a sentença ou a expressão que vem a seguir vai completar a anterior, vai dar significado ao anterior. Então vamos lá, capítulo 1, versículo 24. Por isso Deus os entregou aos apetites de imundícies da concupiscência de seus corações, para desonrarem o seu corpo entre si. Que coisa mais triste você perceber que o seu corpo serve de escárnio, de pecado, de vergonha, e que isso faz mal? Oh, pelo amor de Deus, isso já é uma tristeza, isso já é uma desgraça. Versículo 25. Por quê? Por que aconteceu? Então você interpreta assim: Deus os entregou aos apetites e imundícies de concupiscências dos seus corações, para desonrar o seu corpo entre si. Por quê? Porque trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, de quem são todas as bênçãos eternamente, amém. E quando essa expressão final diz a quem pertence todas as bênçãos eternamente, amém, é aquele que tem o absoluto controle do passado, do presente e do futuro. Então eles não estão desprezando só esse momento presente deles, mas eles estão desprezando tudo que foi feito ontem e tudo que ainda virá a ser feito amanhã, ainda vai ser feito depois. Então eles desprezam. Agora, eles desprezam de forma ignorante, de forma cega. Por quê? Porque a verdade sempre prevalecerá. Dia mais dia, a verdade sempre prevalecerá. Não tem como fugir. Há uma história clássica na Bíblia e muito famosa, que é a história, por exemplo, entre tantas que a gente podia citar, mas, por exemplo, quando pegaram a capa de José, que estava suja de sangue, e havia nela uma mentira sobre o que havia acontecido com José, entregaram essa capa de José com sangue mentiroso, entregue ao pai, dizendo: seu filho está morto. Só que o sangue mentiroso não podia ocultar as verdades das cores da capa. E o pai de José sustentou essa capa até o dia em que as carruagens egípcias bateram na porta do pai, dizendo: seu filho José mandou o senhor encontrar com ele, que ele vive. Passou muito tempo, só que aquilo que foi dado como mentira foi desmascarado no determinado tempo pela força da verdade. Gente, não dura para sempre. A verdade sempre vai prevalecer. Então eles vivem de forma que eles pensam que nunca serão vencidos na sua concupiscência, na sua imundícia, no seu pecado. Mas o serão. Por que o serão? Porque Deus é criador e doador de todas as bênçãos eternamente. Amém. Assim será. Versículo de número 26. Por isso Deus os entregou, perceba aqui, e são 3 entregas, ok? Versículo 24 tem a primeira entrega: Deus os entregou às imundícias da concupiscência dos corações, ok? Temos agora a segunda entrega, versículo 26. Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural de suas relações, optando pelo que é contrário à sua natureza. Nós temos uma observação que o nosso pastor faz aqui, eu quero considerar. O objetivo principal desses atos de violência, dessa atitude de imundícia, dessas paixões infames, e depois nós temos uma última entrega, quando Deus os entrega à sua vaidade, ao seu uso natural. Esses atos, essas atitudes de imundícia e pecado, têm de objetivo final de negar, mudar, transgredir a verdade de Deus. E a opção que
por servir muito mais aos seus corpos e os seus desejos do que ao seu Criador, fala muito de todo o padrão de consciência que eles desenvolveram. Todos nós temos uma fonte, uma origem de aonde nós somos formados, aonde nós somos desenvolvidos em atitude, em pensamento, em consciência, em resposta, em reflexo para todas as coisas. Vocês se lembram, ao começo, quando eu cheguei aqui, que nós falamos sobre a maldição de família e todo o conflito que existe em torno desse assunto, se existe, se não existe, se procede, se não procede. Deixa eu só lembrar vocês um pouquinho disso. No livro do Êxodo, se você puder abrir a sua Bíblia, abra um pouquinho e faça essas anotações aí, se você puder. Um pouquinho de fonte, de origem, de construção de consciência, porque você sai de um ambiente, de uma atmosfera, de uma formação, de uma realidade de consciência, onde você responde com padrões já pré-codificados sobre: se eu for ofendido é assim que eu respondo, se eu for envolvido em promiscuidade é assim que eu me porto, se eu for envolvido em corrupção, em paixão, em atitude infame, essa é a minha postura. E por que existe aquela predisposição para o pecado, para a carne, para a prostituição? Por que existem algumas pessoas que, mesmo convivendo no ambiente do sagrado, tendo um relacionamento com Deus, ainda frequentando o culto e o altar, permanece escravo de erro e do pecado? É um choque, é um confronto, porque é uma mudança de consciência. Você sai de um padrão para agora conviver em um ambiente de princípio e de valores que mudam você radicalmente. Então a sua resposta para casamento, a partir de Deus, passa a ser outra. A sua resposta para integridade, dignidade, a sua resposta para seriedade, para ética, para moral, a sua resposta para a criação de filhos, para a formação de filhos, para relacionamento em sociedade, no pagamento das suas contas. Os princípios de Deus, a vida com Deus, ela te dá uma nova consciência. Por que a necessidade de você ter uma vida transformada? Por que Jesus entendeu a necessidade de ter que nascer de novo, para que você possa viver a experiência de uma nova geração ou de uma nova consciência? E isso, na vida de alguns, leva um certo tempo, porque a sua atitude de arrependimento diz muito. Então, livro do Êxodo, capítulo 20, pega aí. Livro do Êxodo, capítulo 20, pega aí um pouquinho, por favor. Eu vou tentar ser o mais prático possível, apenas para ressaltar. Vamos lá. Livro do Êxodo, capítulo número 20. Há uma polêmica no assunto, na ideia, na linha teológica e denominacional. Eu não quero me ater a esses fatores. Eu quero observar com leveza e com simplicidade, sempre tendo em mente Deus como Pai e como aquele que nos ama e amou o mundo de tal maneira. Então vamos lá. Livro do Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 5. No meio do versículo diz assim: porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Tudo bem? Vamos seguir. Versículo 6. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Entendeu? Leitura ao contrário. A ausência ou a falta da guarda dos mandamentos comprometem, mesmo que no significado de amor ou de ser amado, a misericórdia em milhares de geração. Isso acontece porque odiaram o Senhor. E muito desse ódio é uma transferência ou um legado. Porque herança é o que você deixa, legado é para quem você deixa, que pode estar inserido no contexto de relacionamento pai e filho. Até aqui tudo bem. Aí você é estudioso da Bíblia, então você diz assim: pastor, e Ezequiel 18? Como é que fica? Vamos lá. Ezequiel, porque são as curvas, a gente chama as curvas teológicas. Ezequiel, capítulo de número 18. Se você
gosta de estudar a palavra, então já vem na sua mente Ezequiel capítulo, por exemplo, o versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Vamos conectar com o verso 20, que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. E o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Percebe que agora a condição de continuidade de iniquidade não se dá necessariamente por uma transferência de família, de geração, mas de postura diante de Deus, ou justo ou ímpio. Então essa iniquidade, essa continuidade de maldade e iniquidade se perpetua, se justo ou se ímpio. Até aqui tudo bem. Porém, no livro de Provérbios, no capítulo de número 30, nós temos algo no mínimo curioso que vale a pena registrar. Conecta tudo aí. Se você não conseguir escrever sobre tudo, depois você volta nos canais das redes sociais da igreja e acompanha de novo lá. Vai estar disponível no Facebook e vai estar disponível também no YouTube, ok? Vamos lá. Provérbios, capítulo de número 30, verso de número 11. Okay? Provérbios, capítulo de número 30, versículos 11, 12, 13 e 14. Levante o rosto um pouquinho antes de eu ler. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6, os 5 especialmente, nós temos uma observação. Visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, dos que me odeiam, mas tenho misericórdia a milhares, se amarem e guardarem os meus mandamentos. Eu fiz a leitura dinâmica de trás para frente, porque você... quem não pegou isso, que eu sempre passo, é uma forma de você interpretar o texto ou qualquer linha de texto, e não precisa ser só a Bíblia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada falta quando Deus for Senhor e pastor da minha vida. Você lê o contrário e você entende qual que é o resultado, partiu da onde. Então vamos lá, peraí, não guardei os mandamentos, eu comprometo o amor que está liberado sobre mim, e isso pode afetar milhares de geração, tudo porque houve ódio, e esse ódio é uma transferência, ou pode ter ocorrido de uma transferência. Acima dessa transferência pai e filho, existem mandamentos, princípios, ok? Conceitos comportamentais de relacionamento com Deus, divididos em 2 tempos, relacionamento entre homens em sociedade e relacionamento entre homem e Deus. Até aqui tudo bem. Curiosamente, há alguém que diga assim: mas espera aí, pastor, eu não acredito nisso, porque o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Como é que a iniquidade, a concupiscência do coração, como é que as paixões infames, que essa natureza, essa entrega a uma natureza perversa vai exercer sobre mim tamanha desgraça, porque se o Filho me libertar, verdadeiramente serei livre. O sangue de Jesus está ativo em mim. Essa é a grande pergunta. A questão não é o poder desse sangue, o questionamento não é sobre o poder do sangue, o poder da cruz, ou o poder do sacrifício. O questionamento é: quanto desse sangue está ativo em você? Quanto desse sangue opera efetivamente em você? Produziu em você efetivamente um novo nascimento, uma nova vida, uma atitude para um novo e significativo arrependimento. Aí o que a gente tem? Há um tempo atrás eu estava ministrando essa palavra, e aí fui confrontado por um senhor. O senhor se levantou e veio e disse assim: vocês têm essa linha? Rapaz, é que eu não respondo redes sociais. Redes sociais, olha, quem tem boca fala o que quer. Agora mudou o ditado: quem tem Facebook também fala o que quer.
É uma coisa impressionante. O pessoal pega metade da frase e não pega o conceito final, não sabe o que está falando. Aí um senhor levantou para mim e falou assim, numa reunião: eu não aceito essa palavra, vocês com essas pregações contemporâneas aí, e vem com essas teorias de última não sei o quê, de última ideia, e o sangue de Jesus está operando sobre mim. E é curioso que a gente vai falando e vai observando as pessoas, porque tem coisa que Deus mostra, mas tem coisa que a gente vê, né? Aí não tem como, fica muito evidente, né? E aí ele, é porque eu sou obreiro na casa do Senhor, e estou servindo há tantos anos e tal. E eu percebi nesse ambiente que a esposa dele parecia bem mais nova do que ele. Não tem problema. Percebi também o fluxo dos filhos que não paravam no templo na hora da ministração. Tem coisas que Deus mostra, mas tem coisas que fica evidente. Não tem problema. Não tem problema. Mas como ele ousou me confrontar, a gente pega na orelha. Base. Quem já fez comigo a escola de servos e parte da média em teologias, lembra que eu sempre conceituo também sobre isso. Eu perguntei para ele assim: fala para mim do seu pai. A cara dele, o rosto dele dizia assim: não é sobre isso que nós estamos falando. Jesus fazia muito disso. Os caras ficavam nervosos, ele lançava uma pergunta e dizia: já ouviram falar dessa parábola? Aí eu dizia: fala para mim do seu pai. Eu quero que o senhor saiba que eu tenho muito orgulho do meu pai. Eu falei: pois bem, ok. Meu pai não é crente, não. Meu pai não vai à igreja, meu pai não é cristão, meu pai não tem simpatia com a igreja, mas é um homem bom, tá? Tinha lá seus defeitos, suas pingas, suas cachaças, abandonou minha mãe muito cedo. Abandonou sua mãe muito cedo? Ok. Mas nunca deixou faltar nada em casa. Que bom, provedor. A gente teve um relacionamento assim bastante difícil. A primeira vez que eu conheci uma mulher foi na casa de prostituição. Eu tinha 14 anos, foi meu pai que pagou. Ok. E aí, mas o senhor sabe como é que é? A vida no mundo é difícil. Mas aos 19 anos eu aceitei a Jesus e vim para a igreja. E é uma bênção. Eu me casei na igreja, mas eu era muito novo, tive dificuldades, acabei separando e vivi um tempo no mundo. Ok, tudo bem. E lá no mundo tive mais 2 relacionamentos que não deu certo, mas o Senhor foi muito bom comigo, voltei para a igreja, me casei, essa santa serva de Deus. Ok. E eu fiquei ouvindo a história. Tá vendo como Jesus é misericordioso? Eu disse: amigo, presta atenção comigo. Você tem uma estrutura de consciência muito curiosa para tratar as coisas. Você tem uma base que te introduziu à prostituição muito cedo. Até os seus quase 30 anos você não conseguiu manter um relacionamento de pé. Você já teve 3. O que você tem, percebo que não é muito agradável, porque eu estou olhando para a sua esposa, tem algum problema com ela? O rosto dela está muito abatido. E percebo que os seus filhos não param quieto na igreja. Por que eles não permanecem aqui? É porque eles não gostam muito de ficar aqui. Então vamos lá. 3 relacionamentos frustrados. Vejo que a sua esposa não está bem e os seus filhos não amam a casa do Senhor. Amigo, o senhor precisa de ajuda. Urgente. Rápido. O senhor não consegue estabelecer sacerdócio. O senhor tem uma herança e já está transferida sobre seus filhos. Simples assim. O Senhor deixou uma herança, estabeleceu um legado sobre eles. Aí, a ideia não é o sangue de Jesus Cristo estar sobre mim. Não é questionar o poder do sangue, mas o quanto ele foi efetivo sobre você. E isso pode se perpetuar. Alguém tem que levantar e quebrar. E aí o que acontece? Quando você olha Paulo dizendo: imundícia, consciência dos corações, adoração, idolatria ou celebração ou escravidão da ideia da imagem, você encontra paixões infames, você encontra a disposição mental reprovável, infrutífera e inconveniente. O que é isso? De repente Provérbios nos dá curiosamente 4 fontes de gerações. E todos os que estão nessa casa aqui, e os que estão assistindo pela internet também, provavelmente vieram de alguma origem dessa. E curiosamente, são 4 gerações mencionadas aqui. Quem conceitua isso de forma brilhante é o pastor Cote,
Quem quiser assistir pode pegar no YouTube. Pastor Cote desenvolve isso conceitualmente. Ele trabalha muito com essa ideia da herança que se herda de pai e de mãe e em contexto de maldição. Veja só, Provérbios capítulo de número 30, versículos 11, 12, 13 e 14. Versículo 11. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz sua mãe. Segundo, versículo 12. Há uma geração que é pura segundo os seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Olha só. Terceiro, versículo 13. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Quarta, há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Isso é muito forte. Veja que há uma conexão, no mínimo curiosa, com o Êxodo capítulo 20, versículo 5. Nós temos aqui 4 gerações. De alguma forma, uma dessas gerações produziu você, ou produziu um padrão de consciência em você. Em algum momento da sua vida, pela misericórdia de Deus, você encontrou, vou deixar assim bem, você encontrou os caminhos de Deus. Você se encontrou com Deus. Eu gosto também da expressão ao contrário. Deus encontrou você. O amor de Deus lhe alcançou. Agora, quanto desse amor e quanto da sua atitude de arrependimento foi genuína? Olha só, primeira geração. Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Uma geração que sai de casa sem referência de autoridade e sem referência de relacionamento com o culto. O pai no seu sacerdócio. O pai ainda que, pensa num cara atrapalhado, mas mesmo assim, ele representa ali uma figura de Deus. Quando a criança olha para o pai, ela está olhando para Deus. O primeiro relacionamento que uma criança tem com Deus, ela tem através do seu relacionamento com o pai. O respeito, o reconhecimento, direitos, deveres, disciplina, cobertura, governo, voz de comando, voz de autoridade. Quase sempre no aconselhamento, quando você tem problema e a pessoa está desesperada, você pergunta: tem falado com seu pai? Tem falado com a sua mãe ultimamente? Quando você diz, não consigo, não dá, é impossível falar com meu pai, minha mãe não me entende. Você já entende uma série de coisas e circunstâncias que estão gravitando em torno desse indivíduo, estão complicando a vida dele. Então, há uma geração que não tem referência no pai, então não tem referência sobre autoridade, governo, comando, não compartilha, não reconhece mesa, não sabe viver em unidade. A mãe tem uma grande responsabilidade de, entre muitas outras, construir uma atmosfera de temor, equilíbrio, adoração, ética. Aí o menino chega em casa e vê um pai completamente omisso, irresponsável, inconsequente, uma mãe desequilibrada, depressiva e louca. Ele diz assim: quero sumir dessa casa. Uma mulher que não está sendo amada, não está sendo protegida, ou vice-versa, que não está reconhecendo a proteção que está recebendo do marido. Então tem gente que sai desse ambiente. Não vejo a hora de sair daqui. Alguns saem desse ambiente e continuam o seu desenvolvimento de consciência e subconsciência em atmosferas segundo o padrão do mundo. Outros vêm parar na igreja. Aí temos a segunda geração. É a geração religiosa. Olha o que a religião faz com o indivíduo. Versículo 12. Há uma geração que é pura segundo os seus olhos. Religiosidade. Mas nunca foi limpa da sua imundícia. Exige padrão segundo o que se vê. Então se maquia religiosamente. Se veste do devocional. Se veste do divino. Se veste da religião. Mas dentro não perdoa, não ama, não se relaciona, não fica junto. O coração é impuro, é enganoso, é mentiroso, é perverso, é profano, é iníquo, é maldoso. Só que muitas dessas pessoas entraram dentro do ambiente da religião, nunca foram tratados, discipulados, acompanhados, ouvidos, nunca confessaram de verdade.
vieram ao altar como um rito, vieram ao altar como o cumprimento de uma liturgia, porque alguém fez isso, e então acho que é isso que todo mundo faz, e não pediu ajuda, não pediu socorro, não abriu o coração para um discipulado. E aí a gente vai longe, porque eu lamento aqueles que frequentaram ambientes da religião, que não se tornaram confiáveis na sua estrutura de discipulado. Pastor, eu não posso abrir o meu coração para fulano, para A, para B ou para C, que ele fala para todo mundo. Ou eu não consigo confiar nessa autoridade, ou nesse discípulo, nesse discipulador que está sobre mim, e assim por diante. São casos e casos. Então, veja que coisa, religiosidade. Então as pessoas julgam e se tornam muito puras segundo os seus olhos, mas não perdoam, não amam, não se relacionam. Meu Deus do céu, vocês sabiam que o maior índice hoje no mundo de divórcio é dentro da igreja? Dentro das igrejas é o maior índice de divórcio hoje em todo o mundo. Já bateu o mundo. Em proporção, por exemplo, a minha cidade de onde eu venho, Foz do Iguaçu, é a maior cidade do Brasil em proporção da morte de adolescentes. Mais do que São Paulo, porque é proporcional em relação, morre muita gente. Não quer dizer que até... De 2005 até 2016, morreram mais de 100 mil adolescentes. É um índice muito alto. Então, proporcionalmente, o ambiente da religião, que deveria ser referência de cura, de continuidade, de estabilidade, de consolidação, bate o seu recorde, por exemplo, de divórcio e separação. Muita gente que veio ao altar sobre a imposição da religião, namorou, tem que casar. E muita gente fez isso, sem saber se gostava de verdade. Teve que aprender ao longo do tempo. Quem conseguiu desenvolver pelo menos o mínimo de... Porque algumas pessoas chegam no meio da relação e descobrem que eles foram qualquer coisa. Foram amantes, foram sócios, eles foram parceiros de cama. Mas uma coisa importante que eles descobriram no meio da relação: nunca foram amigos. E quando por algum momento o amor pode até estremecer, e qualquer outro nível de relacionamento pode passar por conflitos, você tem que pelo menos permanecer de pé, porque vocês são amigos. Mas descobriram que nunca foram amigos, foram apenas movidos pela paixão. A religiosidade ou a religião encobriu muita coisa disso. Pessoas infelizes que até se mantêm apenas para poder manter uma aparência. Uma geração justa aos olhos, nunca limpou sua imundícia. Tem uma outra geração que é a geração irreverente, a geração do escândalo, a geração que diz assim: eu sou assim mesmo e acabou. É a geração que os olhos são altivos e as pálpebras são sempre levantadas. Porque tem aqueles que trazem o conflito, ou trazem a falta de referência de casa, entram no ambiente da relação, da religião e se calam. Mas tem aqueles que, mesmo permanecendo no ambiente da religião, têm as pálpebras levantadas, ou seja, fazem questão de dizer que são assim, ponto e acabou. E ninguém me diz o que fazer. E ninguém me diz quando eu tenho que mudar. Porque da minha vida cuido eu, e não tem governo, e não tem autoridade, e não tem referência, e se quiser gostar de mim, que gosta de mim, assim acabou. E é uma outra geração, versículo 14, cujos dentes são espadas, e cujas queixadas são facas para consumir da terra os aflitos, e os necessitados dentre os homens, que é uma referência à gente pequena ou à criança. Essa geração é aquela que perpetua a maldição pelas palavras. Pelas palavras, porque os demônios se alimentam da mentalidade da maldição ou da continuidade da maldição, que é transferido pela falta de referência da casa, pelo espírito da religião, pela altivez ou pelas palavras, aquilo que se transfere dizendo, ditando, declarando: você é miserável, você nunca vai ter nada, você é igual ao seu pai, você é o zero à esquerda, você parece muito o seu avô nos deixou na ruína, e assim por diante. Então vai transferindo por palavras. Você está entendendo? Essa gente fica por aí, alguns conseguem chegar aqui, mas ainda enfrentam barreiras de mudança, de
consciência e de subconsciência, porque agora recebem princípios que são de Deus. E é uma coisa muito interessante. Deus nos deu autoridade, Deus nos deu poder sobre esferas do mundo espiritual. É por isso que a gente entende pela palavra de Deus que demônios expulsamos, mas quando é carne, se crucifica. Se crucifica. Então, quando você vê que a atitude, algumas pessoas dizem: pastor, pode orar que é demônio. Bota a mão na minha cabeça, ora para mim, me ajuda, que eu não aguento mais viver isso. Aí a gente morre orando e o negócio não muda. Por que que não muda? Não são demônios. Deus não precisa permitir que demônios sobrevenham. Deus não precisa permitir que demônios se estabeleçam. Ele só precisa os deixar. Segundo o seu coração, a sua iniquidade, segundo as suas opções, as suas escolhas de maldade, de impureza, de profanação. É basicamente isso que Paulo está doutrinando aqui. Por que que Deus não intervém? E alguém diz assim: porque nos dias, se Jesus vivesse nos dias de hoje, o que que Jesus faria com todos os drogados, com todos os que são escravos da perversão pela atitude da carne, homossexualismo, lesbianismo? O que que Jesus faria se vivesse hoje? A mesma coisa que ele fez no dia dele. O que que ele fez? Nada. Que é a coisa mais triste de você entrar dentro de casa e o seu pai não falar com você? Não precisa nem te disciplinar. Não precisa nem usar a vara. O pai olhar para um filho e dizer: eu não quero mais te ver. Cara, isso é muito... você não precisa bater. Você não precisa fazer nada disso. É por isso que quando o cara, quem fala isso é o Sérgio Maria Cortella. É impressionante, ele fala sobre a questão da verdade, do reconhecimento da verdade. E ele diz uma coisa interessante, que quando o cara chega lá no... Esse cara é um profeta, é impressionante. Quando o cara chega no limite da sua vergonha, do seu escândalo, do seu pecado, do seu erro, o cara vai preso, pintou, bordou, aprontou, ele fala assim: não fala para minha mãe. Perceberam? Por favor, não conta isso para minha mãe, porque ele sabe que quando ele chegar ao ponto, ao nível de deixar a mãe com vergonha, ele não era digno nem de ter nascido. Por isso é o medo do filho em dizer: não conta para minha mãe não. Faz o seguinte, pastor, não conta para minha mãe. Ô doutor, não chama minha mãe não. Ô doutor, rapaz, a coisa mais triste, tem uns vídeos doidos no YouTube que você vê as mães chegando e vê aqueles meninos e elas descendo a mão e dizer: eu te criei para isso. Fora os casos extremos, pelo amor de Deus, nem apologia nem motivação. Casos de pai que foram para a delegacia e disseram: eu acabei de matar meu filho. Isso não justifica. Tem casos de pais com filhos drogados e perversos que eles matam os próprios filhos. Pelo amor de Deus, isso é absurdo. Isso é injustiça da mesma forma, a maldade é a mesma. Meu Deus do céu. Agora, do que maior dor do pai dizer: sai dessa casa, eu não quero mais te ver. Isso simplesmente é horrível. Deus os entregou. E é muito interessante isso. Não fala para minha mãe não. Porque no último reduto do indivíduo, quando ele tem na consciência dele que ele vai envergonhar a mãe, ele sabe que isso significa que ele se tornou indigno, ele não merece respirar o ar que ele respira. É mais ou menos isso. O conjunto da ideia gira em torno de tudo. Então eu vou fazer uma leitura geral. Vamos lá. Vou começar no 24 de novo e vou até o final, tá? Capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 24. Por isso Deus os entregou aos apetites de imundícia, de concupiscência de seus corações, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 25. Pois trocaram a verdade de Deus, mudaram a verdade de Deus, optaram, escolheram a mentira, adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, de quem são todas as bênçãos eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural de suas relações, optando pelo que é contrário à natureza. Toda paixão infame, ela vai estar relacionada, conectada à inflamação da sensualidade e da lascívia.
Toda pessoa com paixão infame, veja o que o versículo 26 está dizendo: mulheres que mudaram o natural das suas relações, optando pelo contrário da sua natureza. A expressão que está lá em cima que diz paixões infames. Toda paixão infame, ela vai desencadear transgressão, rebelião, ela vai provocar desnivelamento ou um desnível, ela vai provocar loucura, ela vai provocar descompensação, ela vai provocar descontrole. Você já tentou chamar a atenção de uma pessoa que está dominada por paixão infame? Ela é completamente descompensada, descontrolada, desorientada, parece uma louca para falar. Já tentou chamar a atenção da minha vida? É impossível, é impossível. E é impressionante, tem muito dinheiro, lascívia, prostituição, pornografia. Não tem nada de dinheiro, lascívia, prostituição, pornografia. Tem muita gente que critica o Caio Fábio. O Caio Fábio hoje está meio ermitão, meio... Mas o Caio de vez em quando dá umas pegadas boas. E dá umas viagens também. Quem ouve e gosta dele deve estar ou desviado ou perturbado. Mas ele escreveu 2 livros, entre alguns, que é no mínimo curioso. Eu gosto muito de ler a título de ter informação, né? Eu gosto de ler até bula de remédio. E ele escreveu 2 livros, um chama Nephilim e outro chama As Tábuas de Eva. E ele traz um conceito muito interessante dentro da física quântica. Essa troca, ele se baseia muito na egiptologia também. Esse negócio de que eram os deuses astronautas e todos aqueles sinais e escritas do egípcio antigo, e aquela conexão com deuses, aquelas manifestações interestelares. Como é que aquilo aconteceu? Como é que se explica isso? Tem um escritor espanhol que ele persegue a igreja católica ferrenhamente, chama J.J. Benítez. Ele tem uma série chamada Operação Cavalo de Troia. Eu tenho toda ela. A última dele, a número 9, tem quase 1000 páginas. Ela é desse tamanho assim. Ele é muito doido, porque ele quer provar que Jesus era um ET, né? Um astronauta. Mas no meio desse conceito louco dele, porque você tem que colocar os filtros, né? Ele traz muita informação do recôndito da estrutura teológica católica cristã de muitos anos, porque ele é um jornalista investigativo. Então, esses 2 conceitos, o Caio também fala uma coisa muito interessante. Quando os anjos caídos têm essa relação com os homens, que por causa do pecado, agora eles se tornam só carnais, e quase que como realmente animais, sem qualquer discernimento espiritual e com uma alma completamente comprometida. Os demônios agora, esses espíritos caídos, querem transferir sobre o homem informação. Astrologia, ciência, medicina, matemática, geografia. E na troca de informação, eles transferem um DNA de profanação. Então eles transferem sobre o homem uma codificação que tem essa expressão de paixão infame. Ou seja, tudo se resume a lascívia, prostituição, sexualidade e marginalização do corpo. Percebe? Então qual que é a luta dos homossexuais? Ter só uma família diferente? Não, da sua liberdade sexual no corpo. Então tudo pende por esse desejo desenfreado. Beber, prostituir, drogar, pecar. Então o camarada tem dinheiro, tem tudo, caiu pelo pecado. Qual o pecado? Adultério, lascívia, pornografia, prostituição. O cara é pobre e miserável, mas tem tempo para pensar em adultério, pornografia, sexo e prostituição. Então existe um DNA de perversão. Existe uma codificação no nosso DNA caído de paixão infame. O camarada sai daqui, namora todas as mulheres, bebe todas as cachaças, se envolve com todos os níveis de prostituição. Pô, não dá só para sair daqui, dar um tempo na cabeça. Cara, não, sabe, a primeira epístola de Pedro, pega aí um pouquinho. Esse é um texto, é um dos textos mais sérios da Bíblia. Segunda epístola de Pedro, a cabeça vai processando. O pessoal do IBAD, que vem no IBAD, já sabe como é que vai, né? Até que eu estou tentando ir devagar. Vamos lá. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 2,
Versículo 20, é um dos textos mais duros que existem na Bíblia, de expressão, de palavra, olha só, de sentença. Porquanto, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor Jesus, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Aí vem, olha só, versículo 21. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz. Ele vai citar provérbio 26:11 aqui agora. O cão voltou ao seu vômito. Tem uma expressão que diz assim: a cadela voltou a comer do próprio vômito, e a porca lavada a se revolver nos seus excrementos, na sua lama ou nas suas fezes. É assim que o desviado é comparado. Aquele que sai da verdade é comparado a um cachorro que vomitou, e o cachorro de rua faz isso, e volta a comer o próprio vômito. E a porca lavada, que depois de ser limpa, voltou a se revolver nos seus excrementos, nas suas fezes, na sua lama, na sua imundície. Veja, essa codificação vai seguindo a doutrinação de Paulo. Versículo de número 26. Por isso, Romanos 1:26, tá? Por isso Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural de suas relações, optando pelo que é contrário à natureza, e da mesma forma também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensual lascívia, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa que pune o seu erro. E aqui entra todo o conceito que trata de doenças sexualmente transmissíveis pelo envolvimento de vias, ou pelo trânsito de vias e caminhos e acessibilidade, que corromperam o princípio, o padrão, o costume de Deus. Então está aí toda essa desgraça, essa maldade, essa punição, essa recompensa, tá, do erro. Versículo 28. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, o mesmo Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, infrutuosa, infrutífera, para fazerem, isso é muito forte, coisas inconvenientes. Versículo 29. Estando cheios de toda justiça, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, maus pensamentos. 30. Murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, altivos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos que o geraram, a pais e mães, insensatos, infiéis, estamos no 31, nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Versículo 32, e a gente encerra o capítulo de número 1 da carta de Paulo aos Romanos. Ora, os quais, conhecendo bem o decreto da sentença de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente os que as fazem, mas também aqueles que se deleitam ao ver aquilo que eles praticam. Uma aplicação básica, uma aplicação simples, quase que simplória, olha só, seria dizer o seguinte, versículo 32 de novo. Gente, é 8:28, se eu passar 10 minutos não tem problema? Só para a gente encerrar o capítulo. 3 mãos levantadas, 2 dormindo, 4 acordados, o resto, opa, chegou todo mundo. Vai lá, versículo 32. Ora, os quais, conhecendo bem o decreto da sentença de Deus,
que declara dignos de morte o que tais coisas praticam. Não somente os que fazem, mas também aqueles que se deleitam ao ver aquilo que eles praticam. Celebrar filme, celebrar vida, concordar com relacionamentos, participar de mesa, celebrando, concordando, aprovando, consentindo. Pastor Silas Malafaia é muito polêmico, porque ele é mesmo, e às vezes ele é duro na forma de se posicionar, mas a verdade dele está ali. É simples filtrar, não tem dificuldade. Marília Gabriela perguntou para ele uma vez, numa entrevista, dizendo: se você tivesse problemas com homossexualidade envolvendo o seu filho, o que você faria? Ele disse: eu amaria 100%, mas eu também não concordaria 100%. Eu diria: está errado o seu caminho, mas eu amo você. É diferente, não é você, o juízo não vem. Você tem que pedir a Deus misericórdia, porque só o fato de ser deixado aquele estado já é doloroso. Sempre amar, sempre acolher. No funeral do Billy Graham, a filha levanta para dar uma palavra, e ela diz o seguinte, entre muitas coisas que ela falou, ela disse assim: o meu pai sempre foi um grande exemplo em tudo, porém, eu não quis ouvi-lo. Saí de casa, me relacionei com uma pessoa, sofri, fui espancada, violentada, abandonada e maltratada. Um dia, peguei as minhas malas e voltei para casa. Encontrei o meu pai na porta de casa, dizendo assim: seja bem-vinda à sua casa. Seja bem-vinda de volta. Aí ela diz assim: meu pai não era Deus, mas ele me ensinou quem era Deus. Vou sair de casa, meu filho. É porque você está querendo. Pai, eu preciso voltar para casa. Seja bem-vindo de volta. Quantas vezes forem necessárias. Pense comigo, só o fato dele ficar deixado ao seu sentimento perverso já é uma grande dor. Veja como muda o conceito. Nessa casa não entra mais. Isso é princípio lá de fora. Isso é reação de subconsciência, de um padrão lá de fora. Padrão não funciona assim. Bem-vinda de volta à sua casa. Eu, tua mãe, estamos te esperando. Aqui sempre será a tua casa. Porque é isso que Deus fala para mim e para você. Aqui sempre será a tua casa. É difícil sair lá fora, com medo do vômito, parecer um porco limpo e você levanta a cabeça: o que eu faço agora? Volta para casa. Esse é o efeito incrível. Eli, vamos encerrar comigo aqui. Esse é o efeito incrível da graça. A graça de Deus, eu vou um pouquinho mais ainda, pode ficar com a Bíblia aí. A graça de Deus, ela está disposta, a graça de Deus está disponível a ir com você até o nível mais baixo que um ser humano pode chegar, pelo único prazer de quando você dizer: não aguento mais, e ela diz: então eu vou te levar de volta para casa. Eu vou mais fundo, a graça vai com você. Mas eu vou um pouco mais fundo, a graça vai com você. Mas eu vou mais fundo, a graça vai com você. Porque aonde abundar o pecado, irá superabundar a graça de Deus. Você pode aplaudir a Jesus. Vamos encerrar com 2 textos de forma bem prática. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, versículo 21. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, versículo 21. Mas que fruto colhestes daquelas coisas das quais agora vos envergonhais? Porque o resultado final delas é a morte. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Continuando em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número, nós temos duas, deixa eu citar para ser prático, capítulo 4, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4, vamos lá, capítulo 5, vamos lá, vamos no 5 já, capítulo 5, versículo 16, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne, os seus filhos, aquilo que você gerou no mundo, quando você passa lá pelo mundo, você deixa uma espécie de legado. São como pequenos filhos, são filhinhos, que você deixa para o mundo quando você vem para Deus. De vez em quando esses seus filhinhos lá no mundo sentem falta de você e querem pedir colo. Quem são eles? São chamados também de frutos. Versículo 19, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, as quais, oh meu Deus, semelhantes acerca das quais não quero nem mencionar. Como também já antes vos disse, que os que cometeram tais coisas não herdarão o reino de Deus. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Agora, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos uns com os outros, invejando-nos uns aos outros. Tem alguém aí? Gente, é impressionante a forma com que a palavra de Deus nos confronta. Essa herança, essa memória, esse legado que foi deixado lá no mundo, são frutos, são filhos. Os frutos do Espírito sobre você agora são outros: paz, amor, comunhão, verdade, justiça, misericórdia, compaixão, complacência. Aqui está o grande segredo. Duas ou três coisas poderosas que a gente pode resumir o encerramento de carta de Paulo aos Romanos capítulo 1. Primeiro, já é uma forma de juízo e talvez a mais dolorosa. Deus olhar para alguém e dizer assim: ou você vai ficar assim, não vai sentir, não vai perceber, não vai discernir, não vai conseguir entender. Você vai ser escravo das suas paixões. Você vai precisar da noite, vai precisar dos vícios, vai precisar da mentira, vai precisar do engano, vai viver escondido. Vai ter que ouvir do seu pai: sai dessa casa. Porém, o salário do pecado é a morte. São pessoas dignas de morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Significa que todas as vezes que você estiver no fundo do poço, a graça vai lá, pelo único e simples fato e prazer de te trazer de volta. Você nunca vai ouvir de Deus: sai daqui, a não ser que você permaneça num estado de profunda e contínua depravação, iniquidade e erro. Porque todas as vezes que você disser: preciso voltar para casa. Lembra do filho pródigo? Ele ensaia uma oração que nunca fez: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Quando eu chegar lá eu vou dizer: pai,
Eu pequei contra ti, pequei contra Deus, e não sou digno nem de ser chamado seu filho. Eu só queria alguma coisa para fazer, para eu não precisar comer mais as bolotas dos porcos. Só. Acho que é isso que eu vou fazer. Ele nunca fez essa oração. Ele nunca precisou dizer isso. Essa atitude colocou tudo a favor dele. Ele não consegue avistar o Pai, mas quando ele está pelo caminho, é o Pai quem o vê chegando. O texto diz que não é ele quem corre, é o Pai quem corre na direção dele. A Bíblia diz que não é ele quem pula no pescoço do Pai, é o Pai quem pulou no pescoço dele. E não é ele quem beijou o Pai, foi o Pai quem o beijou e disse: seja bem-vindo de volta para casa. Você é filho. Pai, não quero saber. Você é filho. Acabou. O resto é religião. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. De repente, você está ouvindo essa palavra a título de instrução em caráter discipular. Talvez você está ouvindo esta palavra e recebendo de Deus uma instrução para tratar alguém, para ajudar alguém, para abençoar a vida de alguém. Ou eu subi aqui e esqueci que a gente está remoto. Então, de repente pode estar cortando a minha cabeça. Às vezes não, mas deixa assim. Não tem problema. De repente você não está aqui porque você precisa ouvir, ou porque você precisa dessa palavra, porque você tem que se arrepender. Mas pode ser que sim. Se alguém disser para você: Deus vai te matar, hein? Fica tranquilo, não vai não. A coisa mais triste que tem é você passar a vida toda num estado sem sentir nada. Só que quando você diz Pai, Ele diz: seja bem-vindo de volta para casa. Amém. Fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça, eu vou orar por você. Aí onde você está, não vou fazer apelo, não vou pedir para ninguém vir à frente. Seja em qual nível essa palavra te tratou, para te instruir, para te despertar, abrir os seus olhos, ou te exortou. Há um rio de Deus aqui esta noite. A misericórdia de Deus, o amor de Deus, que te ama, oh meu Deus. O coração de Deus dói quando você não entende isso, porque você não precisa viver tão longe. Eu vou orar por você agora. Pela internet, os que me ouvem, recebam esta palavra de oração agora. Pai, no nome de Jesus, assim concluímos o capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, debaixo desta atmosfera de graça e favor. Quero te agradecer por aqueles que vieram aqui esta noite para ouvir esta palavra como instrução, como orientação, como capacitação, para instruir a outros, para ministrar a outros, livrando-os do caminho, salvando alguns, livrando-os do fogo. Obrigado por aqueles que ouvem como alerta, dizendo: cuidado, um passo a mais. A perversão, a iniquidade pode fazer com que você seja deixado lá. Oh meu Deus, alguns vêm porque estão sendo tratados, mas o tratamento está trazendo cura e restauração. Eu quero que sobre nós agora sobrevenha um batismo de amor e de graça. Meu Deus, em teu nome eu quero agora que cada pessoa que entrou aqui neste santuário seja abraçado por tua graça, envolvido pelo teu manto de ternura. Sejam agora envolvidos em uma atmosfera de misericórdia e de compaixão. Senhor, aonde quer que tenham andado, toda lama, toda memória, tudo que restou, sai agora, no nome de Jesus. Vícios, traumas, memórias, Senhor, toda consciência que não consegue se libertar do passado, receba cura agora, no espírito, na alma e no corpo, em nome de Jesus. Eu abençoo os seus filhos, ai, Emanorobosha, com esta palavra.
em nome de Jesus. Diga comigo, graças a Deus. Quantos podem aplaudir a Jesus com alegria? A Ele seja a glória para sempre. Antes de você se assentar um pouquinho, abrace alguém aí do seu lado, diga: obrigado por você estar aqui comigo hoje. Abrace alguém na direita, abrace alguém na esquerda, diga: obrigado por você estar aqui comigo hoje. Sinta o amor de Deus aí onde você está. Sim, nós temos um código genético maldito que nos machuca, que é capaz de nos levar para o poço. Mas nós temos uma graça que vai lá e traz a gente de volta. Há poder no nome e no sangue de Jesus. Diga graças a Deus por isso. Amém.